Boa tarde. Passam 2 minutos. Temos já 27 pessoas ligadas, portanto vamos dar início a este workshop. Só pedi a alguém se confirmasse que está a ouvir bem. Sim, tudo ok. Sim. Estão a ouvir bem? Sim. Ok. Sim, está tudo Estão a bem. ver o ecrã. Ok, pronto, muito obrigado. Pronto, então, antes de mais, bem-vindos a todos a este segundo workshop do projeto 5Go, o Mudador 5G. Que se iniciou em junho de 2018. Fizemos um workshop anterior durante o Tech Days de Aveiro, portanto em outubro de 2019, portanto isto é o segundo e último workshop. Devido à situação que estamos a viver, portanto um workshop anterior foi ao vivo e a cores, este utiliza, portanto, esta videoconferência, Teams, o que também não deixa de ser mau, porque realmente permite mais facilmente participarem e não deixar de aproveitar todos os conteúdos que queremos comunicar. Meu nome é Francisco Fontes, trabalho na Altice Labs há bastantes anos e fui desde na fase preparatória, depois também durante o tempo do projeto, que está quase a terminar, termina em junho, portanto o coordenador do projeto, ajudado, claro, por todos os líderes e sublíderes de outros subgrupos de trabalho e de todos os parceiros em geral, o que nos permitiu, considero eu, alcançar muito bons resultados, e é isso que vamos comunicar-vos neste workshop. Devido a realmente à situação que nós estamos a viver, e não fazendo isto live, portanto ao vivo, a cores, com presença, portanto usando webinars, portanto, ou antes optámos por usar webinars, 6 webinars, cuja agenda está aqui. Portanto, optámos por fazer 6 webinars, em vez de fazer um dia e meio de workshop, portanto, assim não ser tão pesado para as pessoas assistirem e também mais flexivelmente poderem participar. Hoje é o primeiro, portanto, vamos fazer aqui uma revisão, uma apresentação geral do projeto. Vamos ter o primeiro keynote speaker, o professor Rui Aguiar, que também participou no projeto ativamente. Depois, ainda esta semana, teremos o segundo webinar, portanto, na quinta-feira, focado nos produtos e serviços para o Network Edge. Depois, na próxima semana, teremos 2 webinars. O primeiro, na terça-feira, sobre o Network Core. Depois, na quinta, produtos e serviços, portanto, uma primeira vertical sobre Machine Type Communications. E na segunda-feira, portanto, na outra semana, dia 31 de maio, portanto, na quinta-feira é feriado, portanto, movemos isto para a segunda e quarta dessa semana. Portanto, o penúltimo webinar sobre Human-Centric Communications, também uma vertical, e depois fechamos no dia 2 de junho, portanto, já com uma perspectiva mais de futuro. Vamos ter o segundo keynote speaker, vamos ter intervenção também de um parceiro do projeto e também do Advisory Board, portanto, que acompanhou o projeto durante a sua vida. Este webinar, portanto, em concreto, tem esta agenda, portanto, eu estou a fazer a abertura, portanto, irei agora passar um vídeo, vamos divulgá-lo em primeira mão neste webinar, depois farei um breve resumo do que foi o projeto e dos resultados gerais, depois teremos então essa keynote, com o título A Nova Visão 5G do professor Rui Aguiar, e a sessão de perguntas e respostas acontecerá, portanto, a seguir a estas 2 apresentações. Depois, quase a concluir, portanto, irei apresentar o próximo webinar, que será na próxima quinta-feira, conforme já está divulgado, portanto, e fecharemos por volta das 4 horas, se não houver muitos atrasos. Portanto, sem querer demorar-vos muito mais tempo, eu iria passar então ao vídeo. Welcome to the 5Go project. In this video, we offer an overview of the project and its main results. 5G is the latest generation of wireless cellular communications. It provides unprecedented performance and is particularly relevant to the business-to-business market. It enables a seamlessly connected society in a smart network communications environment by enhancing mobile broadband, enabling the massification of IoT, and adding ultra-reliable and low-latency communications. In January 2018,
14 Portuguese industrial and academic entities started the 5Go project. Their main aim was to research, develop, validate and demonstrate both 5G components and the services that exploit it. The project covered 4 main domains, 2 that addressed 5G connectivity and control, and 2 vertical domains that exploited this connectivity. In the edge domain, the project addressed the operator access, coverage extenders, survey tools and terminal entities. In the 5G core domain, the project developed embedded components and components for its management and to enhance its security. Together with a number of complementary components, this is the heart of the system. The first vertical domain focuses on machine-type communications with solutions for the transportation, energy, situational awareness and disaster recovery sectors. The second vertical domain targets human communications in the areas of gaming, content distribution, classes and drones. Project results were integrated, tested and demonstrated in the laboratories and in the data center belonging to the Instituto de Telecomunicações in Aveiro. In May 2018, when 5G was still a future technology, the project organised the workshop 5G from deployment to exploitation. In September 2019, the project provided the drones and the situational awareness components for a car accident simulacrum at Altice Labs. This was entirely based on 5G communications. Amongst many other events, the project was also present at the 2019 Aveiro Tech Days, with 10 simultaneous live demonstrations. Project results were documented in a large number of technical publications, and several students have obtained their master and doctoral degrees through the project. The project was coordinated through periodic technical meetings involving more than 60 people. For more information on project results, please check out the project website and see our other videos on the project's YouTube channel. Ok, pronto, foi uma breve introdução. Portanto, este vídeo vai estar disponível no YouTube e em outras redes sociais para a divulgação do projeto. E agora passaria então a detalhar um pouco mais aquilo que foi o projeto. Portanto, o projeto teve como missão e objetivo, portanto, pesquisar, desenvolver, validar e demonstrar de uma forma integrada, portanto, um conjunto de produtos para, na altura, quando se escreveu isto, as futuras redes 5G. Em Portugal ainda são futuras, mas em muitas outras geografias já são atuais. Portanto, embora aqui em Portugal, em título experimental e de demonstração, já várias coisas tenham acontecido. Portanto, e para desenvolver esse conjunto de produtos, portanto, juntaram-se 14 parceiros, portanto, com diferentes perfis, diferentes interesses, para criar então um conjunto de soluções para o mercado global de 5G. Dentre esses produtos, alguns componentes são específicos da construção da rede 5G, portanto, verão mais à frente, por exemplo, o caso do PCF e do NEF, são peças que fazem parte do core do 5G, portanto, do seu núcleo. Também desenvolvemos peças que permitem a concretização das redes 5G e todo o ecossistema que existe à sua volta. Por exemplo, aqui a questão da orquestração, portanto, estas redes são baseadas muito em virtualização, portanto, há aqui componentes específicos para fazer essa gestão. Depois também produtos e serviços que vão então utilizar essa rede 5G, portanto, a questão das verticais. Portanto, aqui organizamos essas verticais em 2 grandes conjuntos, em 2 grandes grupos. Portanto, um focado em comunicações máquina a máquina e outra comunicações para humanos ou relacionado com humanos. E depois, claro, tudo isto foi integrado numa única plataforma, na qual estamos ainda a obter resultados, estamos a obter a documentação final sobre aquilo que conseguimos alcançar, já que o projeto termina, portanto, em junho, portanto, no próximo mês. Portanto, o projeto é esta designação, modelador 5G, componentes e serviços para a rede 5G, portanto, correu de janeiro de 2018 inicialmente de dezembro de 2020, portanto, devido à pandemia,
tivemos que estender o projeto 6 meses, portanto atrasou a fase final do projeto de integração, algum desenvolvimento, integração, portanto, e demonstração de resultados. Portanto, solicitámos este adiamento de 3 mais 3 meses, foi concedido. Portanto, este projeto tem um investimento inferior a 10, tem que ter um investimento inferior a 10 milhões de euros, no nosso caso 9,7, do qual temos um incentivo de 6,2, portanto, o que está à volta de 60 e pouco por cento de incentivo dado ao projeto. A acompanharmos durante o tempo de vida do projeto, temos aqui um advisory board, portanto, constituído por estas empresas, a Altice, não a Altice Labs, mas a Altice Portugal, portanto, dos colegas de Lisboa, o Porto de Aveiro, já que há algumas áreas, realmente aqui de transportes, e não só, portanto, interessa ao Porto de Aveiro, é a EDP, agora é a Redes, a Viatel, do Grupo Visabeira, e também Futuras de Portugal, portanto, acompanharam o projeto, reuniram algumas vezes connosco, acederam aos seus resultados em primeira mão, portanto, e foram uma ajuda para o projeto. Portanto, o consórcio já foi referido, portanto, são 14 parceiros, aqui estão 13, porque há duas IFASECs, portanto, a IFASEC Energia e a IFASEC Engenharia, portanto, que estão a participar no projeto, que só está um logo. E depois, portanto, fomos financiados, portanto, por estes organismos, portanto, faz parte deste tipo de projetos ter este tipo de financiamento. Indo agora um pouco mais ao detalhe, então, daquilo que foi apresentado no vídeo e começando pela parte, então, do Edge, Network Edge Components, portanto, produtos e serviços para o Network Edge, e muito superiormente, portanto, o projeto desenvolveu CRAN, portanto, um G9Bs ou acesso 5G, mas cloudificado, portanto, aqui através de desenvolvimento próprio e com parceria, portanto, com uma outra empresa externa ao projeto, portanto, conseguimos concretizar isto, portanto, uma CRAN composta somente em 3 elementos, uma Radio Unit, uma Centralized Unit, uma Distributed Unit. Aquilo que é a Radio Unit e que requer uma hardware, portanto, foi desenvolvido no projeto e depois foi integrado com o software, com a parte softwareizada, digamos assim, de uma parceria feita externa ao projeto. Para além disso, questões de MIDOL, de XOL, também se conseguiu, portanto, separar a DRU da DUCU via tecnologia PON, NGS PON. Portanto, não é apenas a CRAN, mas é uma CRAN distribuída e aproveitando acesso óptico passivo para deixar a parte centralizada do data center e apenas dispersar as RUs no terreno, portanto, comunidades mais pequenas, mais modulares. Portanto, ainda neste acesso, uma outra empresa desenvolveu um CPE 5G, portanto, robusto, fiável. Portanto, neste caso, portanto, é o WAN System, está ligado à rede 5G, portanto, está ligado ao primeiro, e permite então acesso à rede 5G, portanto, e este está destinado, ou está o propósito deste seu produto, é usá-lo em redes, em ambientes mais, que requerem alguma robustez, portanto, exigindo fiabilidade do próprio equipamento. Numa perspectiva diferente, embora um pouco complementar ao 5G, também fazia parte do projeto desenvolver uma plataforma de Virtual CPE, portanto isso foi feito. Aqui as sinergias que existem com o 5G é aproveitar a plataforma de virtualização que existe. Este VCP é claro que pode correr num CPE ligado por 5G, desde que tenha as capacidades computacionais adequadas para tal, mas depois do lado do core, do Central Office do operador, portanto, permite utilizar a postura de virtualização que o próprio 5G também vai usar, portanto, e este VCPE pode também ser controlado por um core 5G, portanto, o que é autenticação, autorização, controle de sessões, etc. Portanto, há aqui sinergias, embora mais dedicado à rede fixa, pode também ser usado numa rede móvel. Para estender a cobertura 5G, outro parceiro desenvolveu, portanto, um Flying AP, portanto, Wireless LAN, faz parte de um dos use cases que demonstramos no segunda linha de trabalho do Network Core, portanto, em que expande a cobertura 5G, utilizando aquele CPE 5G, mas com conectividade Wi-Fi. Portanto, um CPE está localizado em algum sítio e depois, através deste drone, permite estender a cobertura e dar Wi-Fi em sítios onde se calhar não seria possível, portanto, ser isto. Finalmente, nesta linha de trabalho, também há algum equipamento para teste da rede, portanto, sensorização da rede, verificar como é que esta está a operar, portanto, uma probe 5G que analisa o espectro, portanto, e permite ao operador ou outra entidade ver da qualidade da rede, do rádio que está a ser utilizado. Mais informação sobre isto, podem, portanto, inscrever-se para o webinar da próxima quinta-feira, à mesma hora, portanto, em que todos estes componentes serão mais detalhados,
Portanto, aqui há uma breve referência, quinta-feira haverá, durante 2 horas, 1h30, 2 horas, portanto, será detalhado isto nas várias apresentações que os colegas irão fazer. Indo para o segundo grupo, portanto, aqui temos alguns componentes, portanto, Network Core, temos aqui componentes então que se vão integrar especificamente no core de 5G, portanto, o PCF e o NEF, portanto, 2 parceiros sentiram a necessidade de fazer estes produtos, portanto, ou por evolução de anteriores, ou porque faz parte da sua estratégia para complementar outros que irão usar o 5G, é o caso do NEF, o PCF é o caso de um parceiro, neste caso Altice, que já tinha um PCRR, portanto, evoluiu agora. E tudo isto faz parte de uma estratégia, portanto, integrada com High Level Policy, portanto, que gera as políticas gerais de que uma rede deste tipo, com virtualização, com orquestração, com assurance, portanto, necessita, portanto, dando uma visão mais alta do que apenas um PCF puro daria. O orquestrador, naturalmente, portanto, já que se fala em toda esta rede de muita virtualização, lifecycle management, portanto, o orquestrador que observa a evolução da rede, portanto, e faz esse lifecycle management das entidades dos workloads virtualizados, quer em containers, quer em VMs, permite fazendo essa gestão dinamicamente e de acordo com o estado da rede. Estado esse que, por exemplo, pode vir deste Assurance Framework, que um outro parceiro, portanto, desenvolveu, portanto, em que extrai estatísticas, indicadores da rede, portanto, dinamicamente, tem indicadores, portanto, e threshold, limiares, portanto, predição, portanto, faz análise desses resultados, inclui alguma predição, através de machine learning e inteligência artificial, portanto, e vai, por exemplo, alimentar o orquestrador, o high-level policy, para que as atuações na rede se façam antecipadamente ou como para resolver um problema, portanto, e que a rede toda ela, portanto, opere de uma maneira mais suave e com melhor qualidade de experiência para os utilizadores dessa mesma rede 5G. Neste Service Plane foram desenvolvidos um conjunto de outros produtos e serviços muito focados na questão da segurança. Portanto, estas novas redes virtualizadas apresentam, portanto, uma face de ataque muito maior. Portanto, a capacidade, a facilidade de atacar será maior se não forem tomadas devidas medidas e se a rede core da rede não for devidamente monitorizado. Portanto, desenvolvemos aqui um conjunto de um security framework, mais alguns componentes adicionais, que embora o DNS e AAA são comuns, mas não são, portanto, são um DNS server e um AAA com especificidades para a rede 5G e para, por exemplo, no caso do AAA, para aplicações IoT que utilizam a rede 5G. Portanto, tem em conta a massificação, alguns aspectos de segurança, portanto, não é um simples servidor AAA. Portanto, temos aqui um ONNET, temos aqui o Vulnerability Assessment Server, portanto, que vê vulnerabilidades, portanto, o ONNET também sabem o que é, portanto, atrai ataques ao mesmo, portanto, o DNS e o DNS IDPS, portanto, para identificar ataques deste mesmo DNS, o IDPS para aplicações, portanto, genéricas, nesse caso foi aplicado a uma das aplicações do próximo grupo de trabalho, para identificar ataques, quando se uma determinada aplicação está a ter o comportamento esperado, um dashboard ou um Event Processing and Visualization Platform, portanto, para ver todos os eventos das outras componentes que estão aqui. Portanto, nós chamamos de dashboard porque permite ver os eventos que as outras componentes reportaram, portanto, e visualizar esses eventos. E por si, portanto, o AAA, portanto, que eu já falei, portanto, é um AAA, a primeira fase normal, mas faz mais do que isso, portanto, tem aqui especificidades para aplicação a cenários de massivo IoT, que é uma das vertentes que se espera do 5G. Portanto, isto será alvo também de um webinar na próxima terça-feira, portanto, da próxima semana, portanto, mais detalhes serão dados também nesse webinar. Indo para as verticais, aqui uma primeira vertical, então, para o que nós chamamos de Machine Type Communications, a primeira do transporte, neste caso a ferrovia, portanto, detectar passagem de comboios e acionamento de passagem de nível, portanto, substituindo o cobre tradicional por comunicações 5G, e depois também visualização do que está acontecendo na passagem de nível para o maquinista, para o condutor desse mesmo comboio, e também com uma componente de Video Analytics, que foi feita no projeto, para ver se há alguma anomalia à aproximação à linha férrea, portanto, permitindo então tomar medidas preventivas no controle do comboio antes da chegada a essa passagem de nível.
Para a parte da energia, portanto, aqui a aplicação de Smart Grid, em que com sensores e atuadores distribuídos na rede de média tensão permitem detectar e atuar falhas nessa rede de uma forma mais inteligente e não determinística como acontece hoje. Portanto, todos esses sensores e atuadores falam entre eles, portanto, sendo possível que o seccionamento da rede, o isolamento de uma falha, seja mais inteligente, mais eficiente, mais rápido e mais inteligente. Portanto, permitindo que todos esses elementos falem com a fiabilidade e a baixa latência que a rede 5G dará. Depois aqui dois componentes aplicados no PPDR, no Public Protection and Disaster Recovery, portanto, que permite monitorar, portanto, o estado de agentes da proteção civil, por exemplo, bombeiros, polícias, etc. Portanto, ver qual foi o seu estado, onde é que estão, o seu estado de saúde, temperatura, batimento cardíaco, transpiração, se estão deitados, caídos, de pé, etc. E depois também gerir as equipas que depois poderão auxiliar a uma situação de emergência, e foi aquilo que nós, por exemplo, contribuímos para o tal simulacro referido no vídeo que foi feito na Altice Labs. Portanto, são os principais produtos e componentes. Aqui uma forte componente de segurança que está aqui referida, portanto, todos aqui uns parceiros que dedicam à parte de segurança para garantir que estas comunicações são seguras, que não é fácil haver intrusões e que não é fácil alterar e perturbar aquilo que se está aqui a fazer. Portanto, encriptação de protocolos, autenticações, portanto, de forma mais robusta. Portanto, isso foi feito e foi integrado nestes outros produtos e aqui houve uma forte sinergia entre o que é a indústria e a academia no projeto. Passando rapidamente ao, portanto, este quarto webinar, portanto, quinta-feira da próxima semana, portanto, quinta a uma semana, dia 27 de maio, indo para a segunda vertical, portanto, comunicações aqui mais centradas nos humanos, ou para auxiliar os humanos nas suas comunicações. Um dos parceiros desenvolveu uma solução de VCDN, Virtualized Content Distribution Network. Temos um use case, depois será neste webinar, portanto, do dia 31, se não me engano, portanto, irá ser demonstrado, em que se mostra como é que um serviço deste tipo pode acompanhar, por exemplo, um comboio que vai do Porto para Lisboa, portanto, e os conteúdos e os serviços sendo instanciados utilizando edge computing para dar um serviço de proximidade, portanto, a consumidores que se estão a mover, por exemplo, neste caso, numa linha férrea, num comboio, mas poderia ser outra aplicação qualquer, portanto, permite fazer. Portanto, também utilizando a parte da orquestração, permitindo utilizar a parte de edge computing, portanto, aproveitando e explorando essas particularidades das redes 5G, de coisas que foram feitas à volta da rede 5G. Outro componente foi o de drones. Drones, alguns para proteção civil, portanto, o drone de patrulha, por exemplo, para ajudar na agricultura, para ajudar nas comunicações. Portanto, estes drones foram desenvolvidos no âmbito do projeto. Drones de asa fixa, drones sem asa, portanto, aqueles mais comuns. Portanto, foram desenvolvidos e foram usados no projeto para essas aplicações, quer sejam mais lúdicas, turísticas, sejam mais, eu diria, sérias, para ajudar na proteção da proteção pública das pessoas em alguns eventos. Um outro parceiro desenvolveu uma componente de teleaula, portanto, usando 5G, portanto, no fundo, virtualização da sala de aula, portanto, não tendo que as pessoas estarem na sala de aula fisicamente, no fundo, aproveitando as características da rede 5G, portanto, para maior largura de banda, menor latência, portanto, criando um ambiente de interação natural, rápido, entre os alunos e o professor, portanto, todos os intervenientes naquilo que possa ser uma sala de aula. E por fim, a parte dos jogos, portanto, foi criado um jogo interativo de realidade virtual, portanto, que permite a dois jogadores remotos com óculos, capacete com áudio, sensores ápticos, portanto, nas mãos, não só, portanto, que possam interagir no ambiente virtual, portanto, criado no servidor do jogo, que em princípio será no Edge, portanto, aproveitando a baixa latência do 5G, portanto, permitindo a criação destes ambientes virtuais e uma interação bastante real
que não será possível ou que não é tão natural e tão fácil, portanto, não tendo uma rede rápida, como é o caso do 5G, mas poderá ser uma rede também baseada, uma rede fixa baseada em óptica, mas neste caso o nosso interesse era o 5G. Portanto, já se mostrou realmente que o 5G vai permitir latências, permite estes jogos ter um detalhe, um tipo de interatividade que até agora não eram possíveis. Continuando, portanto, isto é o alvo do penúltimo webinar, dia 31 de maio. Uma vista global para situarem, portanto, peguei um pouco das imagens anteriores, portanto, temos aqui a parte do core, neste caso nós estamos a usar um core open source, o Open 5G Core do Fraunhofer Institute, em que substituímos o PCF e o NEF, portanto, esses dois componentes que vinham com a solução, portanto, e colocámos os nossos. Portanto, isto constitui o core. Aqui no Edge são aqueles componentes que nós já falamos, portanto, tem um terminal, o Flying AP, portanto, esta extensão do 5G em Wireless LAN, o CPE ou VCPE, aqui a parte da CRAN, portanto, o G9B, o rádio 5G virtualizado e com um middle PON, portanto, e a Pro 5G, portanto, isto constitui, digamos, a parte específica de 5G, portanto, o core e o acesso. Depois aqui a parte da orquestração, High Level Policy Assurance Framework, a monitorização, a parte aqui da framework de segurança e outros elementos complementares, e depois aqui, portanto, a vertical Machine Communications, aqui a vertical da Human Communications e claro também o VPC, VCPE, portanto tem uma componente de CPE na casa do utilizador, uma componente de CPE, portanto na cloud ou no data center de edge do operador, portanto, conforme as necessidades. Os resultados gerais, portanto, éramos obrigados a entregar 56 coisas, entre relatórios, infraestrutura, protótipos, mostradores, cumprimos 32 milestones, fizemos 5 workshops, 2 organizados por nós, este é o terceiro, 12 demonstrações públicas, 70 apresentações ou publicações, 24 outras apresentações, tivemos um doutorado que concluiu, 3 que ainda estão em curso, e 11 mestrados também concluídos, portanto, e esta informação, especialmente a dos relatórios, dos deliverables, portanto, se forem ao site do projeto em 5go.pt, portanto, podem encontrar lá esses entregáveis, portanto, descarregá-los, que são públicos, portanto, e consultá-los. Portanto, ainda faltam alguns, no final, até junho, temos que entregar mais alguns, mas os estão feitos, concluídos, portanto, estão lá disponíveis, se não todos, quase todos, faltará atualizar alguma coisa. Pronto, com isto concluo a minha apresentação. Passávamos, portanto, com o sumário do projeto, perguntas e respostas deixávamos para depois da próxima apresentação do professor Rui Aguiar. Espero que ele esteja ligado, não confirmei. Está sim, senhor. Portanto, estou ligado e espero que me estejas a ouvir. Estou sim, senhor. Portanto, o professor Rui Aguiar é bastante conhecido em Portugal e também lá fora, como se diz, de estrangeira, portanto é doutorado pela Universidade de Aveiro, é professor catedrático do Departamento de Eletrónica pela Comissão de Informática, desenvolve a sua investigação no Instituto de Telecomunicações, coordena a linha de investigação de redes, tem participado em diversos projetos nacionais e internacionais desde há muitos anos, tal como eu. Ele começou com o RACE 1, eu só comecei com o RACE 2, mas reportamos a 1980 e muitos, 1990. Portanto, as suas áreas de investigação são nas redes móveis inteligentes, 5G, já 6G, portanto, caso não estejam atentos, mas o 6G já está em discussão em diversos fóruns. Portanto, o 5G, digamos, já está mais ou menos estável, pelo menos no que é as especificações, mas o 6G já se discute, e o professor Rüdiger faz parte de alguns fóruns que se discute o 5G, é coordenador do 5Gainer, Laboratório de Experimentação de Tecnologia 5G e Inteligência Artificial para utilização pelas empresas, portanto tem Aveiro, com o seu núcleo no IT Aveiro, portanto numa rede 5G completa, não é aquela do Open 5G Core que eu referi, mas é uma outra. Ocupou posições no INI, Carnegie Mellon, Universidade Federal de Uberlândia, etc. Já orientou muitos alunos, mestrado e doutoramento. Enfim, tem um currículo, portanto, e finalizava dizendo que é o atual serve como steering board chair do Networld Europe, portanto, uma associação europeia com engloba mais de 1000 instituições da área das comunicações. Portanto, um currículo bastante interessante, invejável,
E, portanto, é com base nessa sua experiência anterior, atualmente 5G, já olhar para o futuro de 6G, portanto, que ele irá fazer a sua intervenção com intitulado um Overview on 5G. Portanto, Iyer, podes iniciar. Já o teu ecrã. Boas tardes, eu espero que toda a gente me esteja a ouvir. Vamos Sim. fazer agora partilhar aqui, que é sempre a coisa mais complicada. Ver se desta vez acerto. Espero que estejam a ver o meu ecrã. Certo? Sim, sim. Epá, desculpem, enganei-me na apresentação. Esta apresentação de exercícios físicos, pá, desculpem, esta é uma apresentação sobre 5G. Eu engano-me sempre. Voltei meio com a história de manter a saúde, é o que resulta destas coisas. Ora bem, na realidade, a minha apresentação não é uma, são duas. E é quase uma piada interna que eu e o Alex fizemos. Na prática, eu vou falar um pouco sobre uma revisão sobre o que é o 5G. Eu espero que a grande maioria das pessoas aqui, os primeiros 5 a 10 minutos, estejam assim, ok, diz qualquer coisa de novo. Vou chamar a atenção, e talvez alguns já não estejam tão cientes disso, do que se passa em termos do fazimento 5G. Depois, uma revisão do que se tem passado nos últimos tempos na investigação europeia em termos de 5G, o caminho para o 5G comercial, onde é que estamos, e depois há a parte do futuro. E essa parte do futuro, na prática, vai ser apresentada pelo Alexandros, que é o atual diretor da 5GIA. E isto é quase uma pequena piada, porque, tirando a componente de Portugal, faria muito mais sentido que fosse o Alexandros a apresentar a parte do que se tem passado em termos de investigação de 5G e eu a apresentar o que é que vai ser o futuro, mesmo na comunidade europeia, uma vez que tenho estado a tratar disso, mas até achamos que isto assim teria mais interesse, porque com certeza que não são as visões que cada um está habituado a apresentar em diferentes sítios. Muito bem. Eu gostava de passar um conjunto de mensagens bem claras. Eu peço desculpa, eu não assisti à apresentação do Dr. Francisco Fontes desde o princípio. E a primeira coisa é que frequentemente nós estamos, se não errados, pelo menos um bocadinho desalinhados quanto ao 5G. Claro que é a nova geração de comunicações móveis. Claro que além de ser a nova geração, nós tivemos o 1G, comunicações analógicas, 2G, o nosso GSM, que ainda agora se mantém, para aqueles que são velhos, suficientemente velhos para se lembrar do telemóvel dos médicos, do Nokia 2110, sabem o que eu quero dizer com isto. Depois tivemos o 3G, no qual apareceu, os dados a sério. Embora não muito bem, e tivemos o 4G que finalmente acertou com os dados. No fundo, todos nós neste momento trabalhamos com o nosso telemóvel como sendo... Mas porquê é que eu não consigo aceder pelo telemóvel, não é? Na verdade já passamos a vida a reclamar contra a usabilidade de diferentes sites ou do acesso à informação, porque não vemos na prática uma diferença entre estar a usar as comunicações móveis ou estar a trabalhar de casa. Eu ainda ontem tive que me deslocar e literalmente estive a fazer uma sessão Zoom enquanto estava no carro e a ligação manteve-se, eu diria, com o nível de problemas que seria expectável com o nível de problemas de uma sessão Zoom mesmo em casa. Já tive sessões Zoom em casa com aquele nível de qualidade. Bom, então o que é o 5G? O 5G é uma diferença agora. Já não é banda larga móvel. O 5G é a sociedade em termos de rede. E isto é importante para nós. E é importante para nós percebermos que o 5G não está focado nos end users. O 5G está focado em como é que nós processamos ou passamos de uma sociedade que usa as comunicações para banda larga para uma sociedade que explora devidamente as possibilidades das comunicações.
Não é isto que ouvimos, não é isto que as pessoas pensam, não é isto que é visível, mas é este o desafio. O que é visível é isto, é estes sonhos que todos nós falamos. Não é? Eu não vou estar a repisá-los, todos vocês já devem ter ouvido falar sobre isto, desde o controlo das minhas appliances de casa enquanto estou a mover-me, desde a capacidade de estar a ver vídeo de alta definição enquanto vou num comboio, desde a capacidade de ter sensores à minha volta que me ajudam em todas as circunstâncias, desde a famosa internet tátil, no qual eu sou capaz de operar remotamente aqueles robôs tipo montacargas, ou nas versões mais futurísticas, tipo aquelas máquinas do Avatar, toda a componente de sinalização em termos de auxiliares à condução autónoma. Bom, tudo isso são palavras e sonhos que vocês já ouviram relativamente ao 5G. E eu diria que, por enquanto, são palavras e sonhos, não é? Porque, na prática, depois, quando nós olhamos para isto, também eu espero que a grande maioria das pessoas nesta sessão já tenha ouvido falar sobre isto. Bem, o resultado disto tudo, quando nós transportamos tudo isto para o domínio técnico, é que o que temos é, assim, muita coisa. Eu não vou aqui falar de slicing, vamos deixar isso para outras núpcias, mas nós temos, no fundo, uma rede que está alicerçada em 3 características diferentes. Uma que é a banda larga, a largura de banda que todos temos. Eu espero que me estejam a ouvir bem. Outra que Sim, Rui, estamos a ouvir. Que é o número de dispositivos. E uma terceira que é a latência. E atenção que estas coisas que podem estar correlacionadas, quando falamos do 5G, não estão. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, se vocês têm uma boa largura de banda em casa, vocês podem dizer, eu posso pendurar aí muitos dispositivos. Para aqueles que jogam online. Rui, deixámos de ouvir. É desesperante. 1, 2, 3. Sim, perdemos aqui uns 5 segundos. Ok, peço desculpa. Ainda não tenho 5G. Teve piada estarmos a ter perdido 5 segundos na altura em que eu estava a falar da latência e da fiabilidade. Reparem, mais uma vez, do ponto de vista do usuário final, tenho fibra em casa, grande largura de banda, e eu associo a isso a ter muitos dispositivos. Associo a isso, como estava a dar o exemplo dos jogos online, a que eu posso fazer jogos online com baixa latência. Estamos errados quando pensamos que as 3 coisas estão relacionadas. Não estão. Só estão correlacionadas porque, tendo uma largura de banda muito elevada, eu tenho mecanismos de acesso à rede que são mais rápidos, o meu bit leva menos tempo e, portanto, eu tenho uma menor latência. Estamos errados porque é verdade que, quando temos uma largura muito rápida, nós podemos pendurar mais dispositivos porque o uso total da largura de banda dos mesmos não vai saturar a rede. Mas numa rede comercial de operações, isto são coisas distintas. E eu, quando coloco 1 milhão de dispositivos, eu não estou a partilhar uma linha, eu estou a partilhar uma rede. E hoje em dia estou a partilhar toda a componente de sinalização, mesmo que eles não façam tráfego. Se eu passar de 1 milhão para 10 milhões, se calhar o meu tráfego não aumentou tanto quanto isso, mas a minha sinalização explodiu. Os meus gastos de potência explodiram. E quando falo de latência, quer dizer, eu se quero ter uma conversa dinâmica de vídeo, a largura de banda que tenho está boa, eu não preciso mais de largura de banda. O que eu quero é que a ligação seja fiável. O que eu quero é não ter que esperar pelo feedback. Do ponto de vista de um operador, do ponto de vista de uma rede, estas 3 pernas são distintas. E isto é uma visão que quem está do lado final das aplicações do consumidor não tem essa noção. E por causa destas 3
características serem distintas é que vocês têm gráficos como estes, com certeza já viram, que depois posicionam diferentes tipos de aplicações finais em diferentes pontos deste triângulo. E atenção que, por exemplo, a questão das redes de sensores, isto é uma grande arbitrariedade, porque uma coisa é uma rede de sensores, por exemplo, para monitorar a Serra dos Gerês. Outra coisa é uma rede de sensores para monitorar acidentes, portanto, questões de segurança humana em Oxford Street. Ambos são sensores, um são câmaras de alta resolução controláveis, o outro são dispositivos de detecção de incêndios. Umas estão a fazer streams de alta resolução em permanência, os outros enviam um bitzinho de vez em quando. E, portanto, quando falamos de redes de sensores, elas podem estar algures em todo este lado. Portanto, muito bem, temos estas três componentes e temos estas três componentes que nos vão permitir fazer muito tipo de redes. E aqui começam as partes que eu estou certo que muitos de vocês reconhecem, mas não fica bem dizer, é que, bom, meus caros, eu até agora tenho feito o papel de marketing, não é? Os engenheiros sabem que isto não vai ser assim. Isto não vai ser assim, porque não há um botão mágico em que eu diga agora tenho uma rede que faz isto. Porque, e falando de Portugal, os números que se falam no total para os três operadores nacionais, estamos a falar de investimentos que no total, ao fim de vários anos, devem estar a rondar à volta dos 1.000 milhões de euros. E eu não sei como é quanto a vocês, mas eu não acho que neste país haja 1.000 milhões de euros para gastar num minuto. Não é como na China, que num ano instalou 500 mil base stations 5G. Não é isso que vai acontecer em Portugal. Em Portugal nós vamos levar alguns anos para instalar umas 10 a 20 mil base stations. Com calma. Mas não é só por essa questão. A questão toda é que estas três componentes que eu vos apresentei atrás, os requisitos técnicos destas três componentes é muito diferente. O que quer dizer que as mudanças estruturais para a rede que temos são muito grandes ou mais pequenas, dependendo da componente que eu considerar. E, obviamente, a componente mais fácil é a componente de largura de banda, ou throughput. De forma que não é estranho que os órgãos de normalização tenham dito, bom, a gente faz isto de uma forma gradativa. Temos diferentes releases. Eu não vou aqui discutir, porque teria a sua piada, discutir a que propósito é que a release 15 é a primeira release que é considerada 5G. Eu devo dizer-vos que há 6 anos atrás, quando começámos a olhar para isto, a release 5 não é 5G. Entretanto, muita coisa aconteceu, não de mudança técnica, mas de mudança de posicionamento do que se faz, e a release 15 passou a ser a primeira release 5G, usando uma coisa chamada non-standalone. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a release 15, que é o que está no mercado neste momento, funciona baseada na arquitetura 4G. Vocês têm um Core 4G e nesse Core 4G vocês colocam uma nova camada de rádio, o New Radio. Okay? O que é que isso significa? Significa que todos os aspectos potencialmente interessantes de aumento do número de dispositivos ou de aumento da fiabilidade da latência, eu não posso controlar, porque eu estou limitado pela rede 4G. No fundo, isto é uma rede 4G com uma melhor camada de rádio. E eu já hoje, posso controlar bastante a camada de rádio 4G. Não quer dizer que o faça, mas já o posso fazer. Então a release 15 é uma release para largura de banda. A primeira release que permite fazer qualquer coisa diferente é a release 16, que já usa o standalone, isto é, o core também é um core realmente 5G, já não precisa de um 4G para nada. Bom, isto é muito divertido e parece simpático, mas reparem, isto leva muito tempo. Em cada uma delas nós temos um work item que tem que ser desenvolvido, temos uns
estudo de requisitos, temos uma arquitetura, etc. E há determinadas características que são definidas que vão entrar de release para release. Como podem ver deste segundo mapa, a primeira ideia da Release 15 é que estivesse em deployment em 2020, o que foi verdade. A ideia da Release 16 é que estivesse em deployment em 2021. Reparem que deployment já é instalado pelos operadores depois do desenvolvimento pelos fabricantes. E os fabricantes só podem fechar o equipamento depois de ter sido normalizado. Portanto, há qualquer coisa como, sendo otimista, ano e meio, sendo realista, 2 a 2 anos e meio, dependendo do fabricante que estivermos a falar, do que é possível entre uma coisa e a outra. Bom, a Release 16, na realidade, começa a haver primeiras Releases 16 que são comerciais, mas ainda são, eu diria, sketchy. Qual é o problema? Cada uma destas novas features tem custos de desenvolvimento e requer imensos compromissos. Ora, e até haver um mercado que a justifique, ninguém sabe exatamente o ponto ótimo dos compromissos. E estas coisas é uma questão de números. Quer dizer, eu posso fazer a rede que seja tão flexível quanto possível para todas as circunstâncias possíveis. Eu não a posso é pagar. E como ninguém está neste negócio para perder dinheiro, o problema é o problema de qualquer empresa. Onde é que eu paro e onde é que posiciono o meu mercado? Ora bem, falemos de como é que a gente tem tentado olhar para esse mercado. E falemos um pouco da investigação dos últimos anos na União Europeia. E a investigação dos últimos anos na União Europeia tem, eu diria, passado por um conjunto diferente de atividades. E uma delas é a atividade que também fazemos no mobilizador, no PPS 5, se não estou em erro, que é a atividade de demonstradores. Esta atividade envolve realidades que tentam chegar a verticais. E como vocês podem ver aqui, essas atividades de verticais podem ser estruturadas de muita forma, isto é, eu diria algo arbitrário, mas é a forma como vamos fazer isso em termos do 5G-IA. Já agora muitos destes slides vieram-se da 5G-IA, portanto da Infrastructure Association que gera os programas de financiamento disto. Entre a parte de conectividade para os automóveis, entre a parte de Smart Cities, a indústria 4.0 que tem tido cada vez mais impacto, as partes de transportes públicos ou broadcast, e depois com certeza as partes de public safety e digital divide. E olhando para estes projetos, eu acho que por acaso trabalhei no 5G XCast na altura em que ele arrancou. Acho que nenhum destes mais eu, não, nenhum deles eu trabalhei mais nenhum deles. Bom, o que isto acontece é que, se repararem, vocês veem estes palavrões aqui à volta do MBB, do RLC, do MTC, e no fundo correspondem àqueles 3 vértices que eu vos disse. Quais são os vértices que estamos a tentar explorar? O que é que todos estes projetos querem fazer? Uma coisa muito simples. Olhem, se a vossa rede tiver estas características, que tipo de serviços vocês precisam? Porque só vai haver negócio, só vão ser implementados se houver clientes que os queiram. E os clientes só os vão querer se virem que isso é útil para o seu negócio. Quer dizer, o Porto de Hamburgo não está particularmente interessado em comprar 5G. Ele poderia comprar pombos. O que ele está interessado é em ter mecanismos que lhe permitam aumentar a sua eficiência. E se o 5G é a ferramenta que o permite fazer, então é isso que eles vão fazer. Nós temos, por exemplo, neste momento, a correr na zona de Aveiro, um projeto no qual também está a Altice, estão outros membros do consórcio mobilizador também, um projeto com a Bosch precisamente sobre a indústria 4.0. E o interesse que a Bosch tem sobre o 5G é, diria, algo questionável. O que eles querem é uma ferramenta que lhes permite melhorar a sua eficiência industrial.
Uma outras coisas que pode ser interessante, e já agora eu estou a pôr isto, porque há algumas SMEs no consórcio mobilizador e há provavelmente algumas SMEs que estão a assistir a esta apresentação. Vocês podem olhar que, embora já aqui alguns nomes que se repetem de um lado para o outro, que é verdade, há, apesar de tudo, umas dezenas de SMEs que estão envolvidas neste processo. Isto é, e reparem o título deste slide, Mapping SMEs to Verticals. Reparem que o que estamos a falar é que é claramente identificado que dentro do mundo do 5G há uma oportunidade para as SMEs se especializarem. Há uma oportunidade para as SMEs se especializarem precisamente num ecossistema vertical específico. Também podem querer entrar na guerra da infraestrutura das telecomunicações e desenvolver suas ferramentas. Mas é muito mais fácil para uma empresa que já tem conhecimento, por exemplo, no mercado da energia, posicionar-se, ser mais rápida a verificar que tipo de soluções se podem oferecer para o mercado de energia, agora tendo redes 5G, e baseado nisso, mudar o seu perfil e aumentar a sua capacidade de intervenção na área, tornando-se uma empresa inovadora que poderá ter grandes clientes depois disso. Não é? Outra componente no qual, neste pressuposto, ou neste problema de endereçar verticais e chegar aos utilizadores finais, que reparem, os utilizadores finais não é necessariamente o consumidor deste grupo todo. De parte dos consumidores finais estão sempre lá por interpostas entidades, são as empresas que sim. Eu diria que talvez só o 5G Media e o 5G XCast estão mais próximos de consumidores finais no sentido do utilizador, porque tinham muito a ver com entertainment e com a sensibilidade com que o entertainment pode chegar ao utilizador final. Mas continuando, nesta história tentar chegar a estas entidades finais, que são muitas vezes empresas, uma das coisas que aconteceu, e temos aqui em Aveiro, no qual a Altice Labs está envolvida, um polo, foi a criação de 3 grandes projetos de infraestrutura, o 5G EVE, o 5G Vini e o 5G Genesis, que são precisamente facilidades, são feats, são ambientes para facilitar o desenvolvimento de soluções. Mais uma vez, usando o exemplo de Aveiro, além do 5G Vini, eu sei, por exemplo, que a Altice tem a sua própria infraestrutura. Em Portugal, já todos devem ter ouvido falar da questão de Matosinhos, no qual é um outro operador, ao qual eu, por respeito à Altice, escuso-me de mencionar, bem como um laboratório de inovação de um outro operador, mas eu poderia falar disso um pouco mais à frente. Aqui em Aveiro, como eu estou a dizer, associado aos projetos da Bosch e outros, também temos agora aqui uma nova infraestrutura de teste que esperamos vir a integrar uma destas num futuro e que basicamente tem a vantagem de termos algumas capacidades de já termos o 5G standalone, que neste momento é um fator diferenciador. Bom, projetos mais recentes. Eu devo dizer-vos que não vou tocar nos últimos projetos que estão a decorrer em termos de investigação, que é o ICT41 e o ICT52, porque esses projetos já estão a meio caminho entre os projetos que tínhamos e os projetos que iremos ter. A Altice, tanto quanto eu saiba, está envolvido num deles, nós somos o coordenador de um outro, nós IT. Penso que o WeWare também está envolvido noutro desses projetos, digamos, deste grupo do ICT51 e do ICT42, e isso, em princípio, o Alex falará sobre esses projetos, por ser o que está agora a acontecer e a preparar para o futuro, ok? Bom, como podem ver, esses projetos, neste momento, estão partidos em 4 grandes áreas. Esqueçam este Full 5G, que é uma questão de um projeto do lado esquerdo, que é simplesmente um projeto de suporte.
mas temos, digamos, projetos mais da tecnologia fundamental, aquilo que a gente chama Long-Term Evolution, que era o que seria o 5.5G. Temos um conjunto de projetos os chamados Cross-Border Corridors para Automotive. Eu acho que tem um slide à frente sobre isso, e temos um conjunto de projetos sobre a validação, o 5Growth, no qual eu sei que está, eu sei que está a Altice e estamos nós, e está o ITA, não sei se a Ubiware, por exemplo, estará em algum dos outros, não tenho a certeza. E mais uma vez continuamos com as tais 3 plataformas que eu falei, a Genesis, a Eve e o Vini, que no fundo estão a suportar algumas destas coisas. Reparem, o que acontece é quando olham para todos estes verticais, tem havido um esforço, de uma forma geral, de tentar identificar soluções inovadoras, modelos de negócio, serviços que possam constituir uma solução win-win para passarmos o 5G de todo este potencial para coisas concretas que sejam úteis para os clientes finais. E, portanto, tem havido muita investigação, muito trabalho de desenvolvimento a tentar encontrar caminhos para isso. Portanto, meus senhores, não queiram inventar a roda. Já há muito trabalho feito, e além do trabalho que está aqui a ser feito na Europa, eu tenho conhecimento pessoal do trabalho que está a ser feito na Coreia e trabalho que está a ser feito na China. E acreditem que se na Europa está a ser feito um trabalho extensivo, na China é impressionante e, em alguns aspectos, assustador. Bom, o que é que conseguimos com tudo isto? Em 2020 fez-se um ponto da situação relativamente dos grandes objetivos, das grandes metas, das grandes bandeiras que se possam apresentar. E se repararem, há um conjunto muito grande de bandeiras que estão na parte de baixo deste slide, que envolve toda a relação com as verticais. Aprendemos muito sobre o que pode fazer sentido e o que se calhar não há tanto interesse como isso neste momento. Porque com certeza todos estes negócios se vão adaptar ao longo do tempo. Mas também temos um outro conjunto de digamos, grandes resultados e que passam por aspectos tecnológicos puros e duros, desde a componente de rádio, as componentes de segurança, as componentes de orquestração, enfim, todos esses, felizmente, a Europa tem produzido alguns resultados em todos esses aspectos, esses capítulos. Reparem que quando falamos depois, neste momento, 5G, tudo isto só faz sentido se puder ter um enquadramento que entre ou nos caminhos de normalização ou que entre nos caminhos de implementação por parte das empresas ou por parte dos operadores ou dos fabricantes. Porque, senão, eu sou um académico, é muito fixe ter papers, eu tenho muitos papers, mas o 5G já não está nessa fase. O 5G está na fase de onde é que a gente inova para ser útil e para melhorar sobre os sonhos. Os sonhos já são de há muitos anos atrás. Isto dá-vos uma ideia da quantidade de projetos que foram feitos ao longo dos tempos. E estamos a falar desde 2015, relativamente ao 5G. E desde uma primeira fase em que era muito componentes físicas, até agora uma última fase em que são mais visões aplicadas aos clientes finais, às grandes empresas e às soluções. E tenho aqui a parte da ICT50 e da ICT41 que não está representada, mas se repararem, já agora, se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, é só falar, está bem? Eu não estou a ver só estou a ver o meu ecrã, portanto, se repararem, estes projetos irão durar até mais ou menos 2023. E em 2023 nós já vamos estar com muitos projetos da próxima fase, do próximo caminho, enfim, aquilo que o Alex vos irá falar daqui a meia dúzia de dias.
Falei-vos há pouco. Deixa-me só interromper-te. O Alex que o professor Ruiger está a mencionar é o segundo keynote speaker que virá no sexto webinar. Ainda não está anunciado, mas é alguém também do 5G PPP. É o diretor executivo neste momento. Pronto, que depois irá fechar, transmitindo uma perspectiva mais do futuro do 5G. Portanto, aqui irá intervir no último webinar deste workshop. Na prática, se olharmos para este gráfico, aqui há o ICT 52 e o ICT 41, e neste momento nós estamos a preparar o próximo programa quadro. É, na realidade, uma das coisas que nos tem, e eu posso dizer neste caso, nos tem aos dois, ocupado grande parte do nosso tempo. E, digamos, eu parei aqui e ele vai falar do que está a passar daqui em diante. Portanto, achamos que era uma abordagem interessante. Eu começo com o que já foi feito e ele termina com o que está a ser feito e com o que irá a ser feito. Portanto, aconselho-vos a seguirem o webinar que ele dará no dia 2, se não estou em erro. Falei-vos há pouco da questão dos cross-border corridors. Os três primitivos foram o Carman, o Mobix e o Croco. O IT está envolvido no 5G Mobix, que liga Vigo ao Porto. Eu não penso que mais ninguém das entidades nacionais do Professor, já agora deixe-me mencionar que a Nokia também está envolvida, a Nokia Portugal e a Nokia Espanha Bell Labs também estão envolvidas no Mobix. Ok, muito obrigado. Eu não sabia, eu fico satisfeito pela... E um operador, fazemos parte do consórcio. Eu sei, mas eu também sei quem é o operador. Sim. E, portanto, escusei-me de mencionar o operador. Mas obrigado. Sim, mas a Nokia faz parte deste e do Mobix. Pronto. Estamos a fornecer a rede. Obrigado pela informação. Eu tenho tentado chamar a atenção, quer para dentro do consórcio, que há aqui pessoas dentro do consórcio, quer para fora do consórcio, da diversidade de trabalhos que existem em termos europeus. E que eu acho que nós devíamos, nacionalmente, ser capazes de nos conhecer melhor e de não sermos só reconhecidos lá fora e sabermos onde ir buscar cá dentro ajuda para diferentes aspectos. Porque no 5G, onde estamos neste momento, é no ponto em, meus senhores, é dar corda aos sapatos, porque toda a gente está a dar corda aos sapatos. E como país, e não importa que a Altice seja membro de um grande grupo ou a Nokia seja membro de um grande grupo, há todo um interesse de nós, nacionalmente, nos posicionarmos tão rápido e tão bem quanto possível. E como penso que muitos de vocês sabem, eu já estive envolvido na Secretaria de Estado das Comunicações e, portanto, isto era uma preocupação que se tem, eu penso que pode-se, de uma forma segura, dizer que ainda agora se tem em termos nacionais e em termos políticos, mas que tem alguns desafios e era importante reconhecermos o que é que estamos a fazer e o que é que somos capazes de fazer. Mas muito obrigado, eu não me lembrava que a Nokia Portugal estava nisso. Muito obrigado. Já agora, se eu cometi alguma injustiça para alguém, por favor, acrescentem, ok? Bom, grandes investigações, grandes planos, grandes projetos, a maior parte deles de dimensões do 5Go, mas caros, depois de estar a bater este tempo todo, eu estou a bater que estamos na estrada comercial para o 5G, não é? Portanto, para quem não sabe, isto é uma visão, digamos, do roadmap comercial do 5G, do que aconteceu. Podem ver aqui coisas como a indicação dos Olímpicos de Inverno da Coreia, que foi um ponto muito importante, no qual houve muita coisa que foi feita para aparecer lá naquela altura. Na verdade, foi um dos problemas que levou ao Release 15 tornar-se uma Release 5G. Tem o aparecimento do 5G, se repararem, aparece ali como United States, o que é verdade, mas é altamente enganado. Oi, voltamos a perder-te. Quando estava a falar dos States.
Alô? Rui? Ok, eu caí, foi. Foi quando estavas a falar dos States, que estavam ali os States. Continuam a ver os meus slides ou não? Sim, 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 eu apontei. Pronto. Ok. Bom, os States é profundamente enganador. O 5G começou nos States como fixed wireless access, portanto, como uma tecnologia para substituição dos links de acesso, uma espécie de ADSL wireless, e que, portanto, tem problemas muito diferentes do 5G que nós estamos a pensar normalmente. Mas, por exemplo, é ver o que aconteceu na Coreia do Sul, em que o 5G pegou e, ao fim de meses, tinha 5 milhões de clientes. Ou ver o que se está a passar na China, que em 2020 instalou 500 mil base stations, não é? Portanto, isto são números que nos ultrapassam. Na Europa havia um compromisso por parte dos member states, dos países, de que até ao fim de 2020 teriam uma cidade de média dimensão coberta, portanto, com lançamento comercial. Eu vou já falar um pouco do que se passou em Portugal, digamos, não correu assim tão bem como isso. A ideia que a Europa tem é que em 2022 a gente tenha 400 milhões de pessoas em 5G. Eu penso que estão enganados e que teremos mais do que isso. Estou convencido por 2022, portanto, fins de 2022, nós teremos a grande parte da população europeia coberta em termos de densidade populacional com 5G, mas talvez me engane, porque muita coisa aconteceu relativamente aos leilões. Bom, leilões, espectro. Como aqueles mais próximos da camada física sabem, não há espectro, não há largura de banda, não há brincadeiras. E neste momento há um conjunto de estudos relativamente ao que vamos fazer no futuro, em que já começamos a falar de coisas acima dos 30 GHz. Mas este slide, eu gosto muito deste slide, porque este slide basicamente mostra que à medida que nós subimos nas frequências, se repararem as cores, nós estamos a mudar a dimensão das células. E, portanto, quanto mais largura de banda, e teremos quanto mais largura de banda, quanto maior for a frequência, então mais pequenas serão as células. Mais pequenas serão as células implica mais cara será a rede. O que significa que a noção de que iremos ter uma rede, por exemplo, com uma largura de banda de 1 GHz em permanência, em todo um lado, isso simplesmente não é possível. Porque nós não temos essa largura de banda disponível nas frequências inferiores. Na Europa, 700 MHz, 3.6 GHz, 26 GHz. O 26 GHz é a coisa que está mais atrasada, por muitas e boas razões, entre as quais a falta de um modelo de negócio que o justifique, entre os quais a dificuldade de desenvolver equipamentos de baixo custo que o suportem. Os 700 MHz é o que está a ser usado em termos e planeado em termos de cobertura. O 3.6 GHz é, digamos, o cavalo de trabalho, não é? É onde estará a grande parte dos serviços 5G. O que é que significa então o now neste momento, que eu tinha naqueles slides? Bom, o que vocês podem esperar neste momento com a Release 15 é o que eu diria um 4G melhorzinho, boa internet. Eu tenho na rede 5G que temos no IT, com equipamento comercial, eu tenho 1.2 gigabits por segundo. E eu tenho 1.2 gigabits por segundo porque eu tenho um problema nas placas do meu servidor que estão a fazer a medida. Eu penso que eu provavelmente devo chegar a 1.6, 1.8, deve ser à volta disso. Mas as minhas placas de servidor, embora tenham aquilo, bom, para aqueles que gostam de detalhes, embora tenha aquilo em termos de load balancing, o que é facto é que o load balancing está a ser feito com duas placas de 1 GB e não é assim tão bom. E a sensação que nós temos é que estamos a ter um throttle no servidor que está a medir aquilo, não na rede em si. Eu espero dentro em breve ter um servidor com placas de 10 gigabits que me permitam fazer este teste e ver se eu sempre chego a 1.6 ou 1.8 que penso que tenho. Mas reparem, estou a falar de gigabits. Está bem que estou a falar de redes, de uma rede que neste momento não tem tráfego quando eu faço estas medidas. Mas também estou a falar de coisas como lamp sites, uma coisa que eu coloco para cobrir pequenas áreas, não é? Para cobrir meio andar do IT, e penso que muitos de vocês conhecem o IT.
Ora, estamos a falar em algo que está a cobrir meio andar do IT e que vai fazer 1 gigabit. E pensem como é que isso pode mudar toda a forma como vocês encaram a conectividade dentro de casa. Claro que esta largura de banda toda vai permitir ter melhor cobertura de IoT, especialmente para IoT que se prende com vídeo, não é? Portanto, será mais fácil aparecerem serviços de internet das coisas associadas a vídeo, mas em zonas muito, muito próprias. E reparem, há aqui uma questão que eu digo, pior cobertura, porque o que nós temos verificado, à medida que as tecnologias evoluem, é que cada vez mais a percentagem do território que é coberta por uma dada tecnologia é menor. E com o 5G vai acontecer a mesma coisa. Que não se iludam a esse respeito, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso à frente. Bom, se calhar já falei um bocado sobre tudo isto. Tivemos aqui vários problemas com o espectro em Portugal. Os 700 MHz, tínhamos a questão da televisão digital terrestre. Todos vocês devem ter ouvido recentemente, no último ano, a questão de termos que ser andado a fazer o reposicionamento dos canais, precisamente para libertar o espectro para o 5G. Nos 3.6 GHz havia um antigo operador que fornecia Broadband Wireless Access, que também tinha lá uma licença. Isso tem os seus problemas e teve os seus problemas. Na prática, a largura de banda que tivemos em Portugal, o que está em discussão é esta, não vou entrar nesses detalhes. Digamos que o detalhe do leilão é muito complexo. Isto era um mapa do que estava a passar e das diferentes zonas e do que estava a ser discutido há cerca de um ano dentro da ANACOM e da questão da regulação das zonas e do espectro no país. Eu penso que não tenho que dizer a ninguém que esteja interessado em 5G que o problema do 5G e do leilão 5G em Portugal é um problema sério. O que aconteceu? Vi mesmo no Patronage Opportunity. É exatamente aí. Tinhas aí em cima. Tinhas aí um link que era isso. Pronto. Portanto, situações complexas. O que é que aconteceu em Portugal? Como é que estamos em Portugal? Fizemos o refarming do TDT, está a decorrer o leilão, o DUF, é os direitos de utilização das frequências, o leilão de espectro para o 5G. A piada é que provavelmente vai terminar antes de 2023, não é? Para quem não tem noção, esse leilão já, eu não posso jurar que já tenha 3 meses, mas eu quase que juro que já tem 3 meses. Portanto, há 3 meses que está a decorrer. 85 dias. Ainda não chegamos aos 3 meses. Muito obrigado pela correção. E não sabemos quando vai acabar, não é? Não, antes de 2023. Eu ponho a mão no fogo que antes de 2023 terminou, ok? Portanto, para quem não percebeu, isto é uma piada interna. É o premium pago, é mais pequenino, é assim um bocadinho. A duração do processo, ok? Há 3 operadores, nos quais a Altice se inclui, portanto, a Meo, a Vodafone e a nós, todos eles já fizeram trials. Todos eles já têm ideias comerciais. Os trials da Altice na zona de Aveiro acho que são bem conhecidos, os trials da nós na zona de Matosinhos também acho que são bem conhecidos, os trials de Vodafone à volta do Parque das Nações também acho que são bem conhecidos, não é? Já foi anunciado publicamente, embora não saiba os resultados do leilão, que um novo operador vai entrar no mercado. Eu preferia não tocar nesse assunto por muitas e boas razões, entre as quais a complexidade legal que tudo isto vai trazer no futuro. Há um velho operador, que era aquele operador de broadband fixed wireless, que tem um modelo de negócio que é diferente do que estamos habituados a pensar e que, aparentemente vai se manter no 5G, não é exatamente claro qual vai ser o modelo de negócio. O leilão tem um conjunto de regras que estão próximas de algumas direções que foram feitas numa decisão do Conselho de Ministros, outras talvez não tanto, mas enfim, algo a meio desse caminho.
Vamos ver como é que essas regras são depois cumpridas e como é que todo este processo vai terminar, porque não há que esconder, este processo está neste momento, eu não sei em litigância, em quantos tribunais, em quantas ações, mas é um bom momento para ser advogado de telecomunicações. Estamos num bom momento em Portugal, uma carreira de futuro neste momento. Bom, tirando esta componente mais comercial, eu acho que muitas das pessoas que estão aqui têm noção que há vários projetos, quer projetos académicos, há grupos de excelência áreas como o 5Go, digamos aquilo que eu chamo o Rui, mas estamos a perder já uns segundos. Alô? Alô? Tens que mudar aí de sítio. Não? Mas estamos sem te ouvir. e que já agora tem feito. Oi? Será que eu desliguei alguma coisa? Oi? Agora está? Fala? E agora? Sim, sim. Ok. Estavas a falar do 5Go e dos projetos. Sim, não era um problema não é um problema, foi um problema qualquer aqui no software que eu provavelmente perdeu qualquer coisa, o cancelamento técnico, não importa. Eu tenho anunciado, por exemplo, o 5Go como sendo o projeto mobilizador 5G nacional, aliás. O Alex vem cá com atenção a ser o grande projeto nacional na área do 5G e, portanto, há todo o interesse em termos europeus de manter relações com os grandes projetos que existam. Neste momento, estamos numa fase de transição. O 5G, como eu estou a dizer, estamos a mudar da fase tecnológica para a fase de rollout e de como explorar e facilitar esse rollout nos ambientes verticais. Há coisas como plataformas, olhem, que temos mais uma vez na zona de Aveiro, desculpem eu falar muito de Aveiro, mas... Os dois vídeos, não sei se é aquele que se fez para a PDL do Douro e o projeto Sunny, que também tinha qualquer coisa. Não conheço os conteúdos, mas sei que havia qualquer coisa do projeto Sunny. Há 5G... Vocês não conhecem, mas nós... A Eunice sabe do da PDL, de certeza absoluta. Aquilo era mais gráfico e tal. O Sunny já não sei. Há 5G em vários projetos, mas perdoem-me, o projeto que foi pensado à partida como sendo o projeto integrador de diferentes vertentes de 5G em Portugal foi, eu acho, este. E eu gostaria imenso de poder falar sobre os outros e anunciar os outros e promover os outros, porque, meus senhores, a União Europeia é muito interessante, mas nós estamos em permanência de competição entre países, não se iludam, ok? É uma competição amigável, mas é uma competição. Estava a dizer, neste momento estamos na fase da transição da investigação pura para facilitar e temos as tais plataformas de trás, como eu estava a dizer, temos em Aveiro o Steam City, que usa um bocado, temos agora umas propostas, começa-se a falar de zonas de inovação tecnológicas, há imensas iniciativas. Agora é preciso percebermos bem que, bom, esta 5Gainer é uma iniciativa que eu coordeno, precisamente dedicada à indústria, esta é mais focalizada no ambiente da indústria 4.0 e afins, ajudar a transformação digital das indústrias, indústrias em sentido muito lato. Mas é preciso percebermos, quando falamos, nós estamos a falar da transição digital, e portanto, a partir deste momento, o 5G torna-se uma ferramenta para a transição digital e os desafios que se nos colocam estão muito próximos dos desafios da transição digital como país. E há vários aspectos que temos que ver, e um deles é as assimetrias regionais em Portugal, ok? Isto é... Só para te dizer que já passamos 5 minutos, também acho que Ok, estou quase a terminar. Quase a terminar. Obrigado por me chamar a atenção. Isto é a distribuição em Portugal da população. Meus senhores, eu não vou oferecer um prémio a quem disser onde é que o 5G vai ser implementado primeiro. Porque basta olhar para este mapa. O que quer dizer que um país que já é assimétrico
ainda se vai tornar mais assimétrico. Olha, com certeza um aspecto que nós teríamos que refletir e que parte das regras que estavam no leilão e que estão no leilão tentam de alguma forma atenuar isto, mas é um desafio profundo que vamos ter no nosso país. Voltando a Portugal, deixem-me terminar isto com aquilo que eu chamo as FAC, ok? E aqui os operadores não vão gostar. Epá, precisam de um telefone 5G, esqueçam. Não, já perceberam pela minha conversa que o 5G não vai aparecer assim rapidamente, e mesmo assim vai depender de onde estiverem. Dependendo de onde estiverem, pode ter interesse ou não a curto prazo, a médio prazo, com certeza. Esperem pelo vosso próximo telemóvel. Não entrem em stress com isso. Vou ter IoT? Bom, já tem IoT hoje em dia no 4G. Agora, haver IoT a sério para um consumidor, epá, ainda não há serviços, não há ideias claras. E depois há uma coisa que tem aparecido muito, que é, coitadinho, pá, eu vou apanhar o Covid se me desativarem as empresas, as antenas 5G. Pá, esqueçam, certo? Eu tenho... Rui, alô. Há publicações na comunicação social, minhas, em vários formatos. Sim? Deixamos-te ouvir quando estás a começar. Sim. Com alguns cortes. 2, 3. Sim. Agora ouves? Pronto. Sim. Eu estava a falar do IoT, portanto, acalmem-se. Para o consumidor final, vamos ver o que aparece. Não há muita pressa. Para a saúde, de uma forma geral, vocês não vão ganhar cancro se tiverem 5G ativo no país, não vão ganhar Covid se tiverem 5G ativo no país. Não sei que usem 5G para uma aplicação de encontros e depois se encontrem com alguém que tenha Covid, ok? Portanto, tudo isso está mais do que regulado, tudo isso está mais do que prestado atenção por órgãos que sabem muito mais sobre o assunto do que eu. Agora, do ponto de vista das empresas, em Portugal, o que é que isto serve? Devem correr para os operadores? Bom, eu diria que na maior parte dos casos, mantenham-se atentos. Tentem perceber, nestas discussões todas de transição digital e nestes cenários todos do que se tem passado em todo lado, como é que se pode otimizar o vosso negócio com o 5G. Tentem estudar primeiro. Falem com as pessoas que querem, falem com coisas como o 5Gander ou como com certeza a Altice, que também deve ter para isso. Então, em que cenários é que o 5G pode ser útil para a minha empresa e quando? E se vocês são uma empresa que quer estar envolvida nos negócios de telecomunicações, como viram daquele meu slide sobre SMEs, por exemplo, há imensos locais onde podem fazer. Vejam o ponto em que vocês são fortes, vejam qual é a área de negócio em que são fortes e vejam como se posicionar agora no mundo 5G com isso. Porque vai haver muito mais possibilidades do que havia antes. Ok? Segurança. O 5G é um perigo de segurança. Não, o 5G é mais seguro que o 4G. O problema da segurança é um problema da transição digital. Se agora eu tenho muito mais coisas na internet, claro que eu aumentei a minha superfície de ataques. Mas esqueçam dos problemas de segurança que ouvem como por exemplo da Huawei. Está aqui a Nokia e eu vou citar alguém da Nokia. Quando eu discuti isso com essa pessoa da Nokia, ele me contou uma frase que eu só me ri. E que ele dizia assim, Rui, tu sabes que em quantas redes do mundo nós, Nokia, temos equipamentos em paralelo com a Huawei, são redes mistas? Não. Ele diz, são muitas dezenas. E depois acrescentou-me, tu achas que se nós não soubéssemos que havia problemas de segurança com os equipamentos da Huawei, que isso já não tinha sido detectado e não tinha sido tornado público? E por essa altura eu já tenho uma riga. Que é quando responde a uma pergunta deste género. Para terminar, mas o 5G é só o fim do princípio, ok? Nós, agora e na próxima apresentação, é o que é que nos vai acontecer para 2026 e 2025. E é o 5G 5.5, é as redes depois de 5G ou 6G. E a esse respeito, eu peço um pouquinho a vossa paciência e esperem pela próxima apresentação do Alex, no dia 2, em que eu espero que vos dê uma ideia do que se anda a fazer e do que andamos a discutir sobre esse assunto. Primeira lição, lembrem-se disso,
isto é um processo que leva muito tempo. E a pressão que estamos a ter para sermos mais efetivos e passarmos de ideias para a sociedade é cada vez maior. Há uma oportunidade, mas há um stress muito grande. Se querem contribuir, há um documento técnico que nós fazemos na Networld Europe, como se chama agora, que é um documento técnico colaborativo de áreas de inovação e que nós iremos reativar este ano. E este é o documento com base no qual normalmente as prioridades de investigação da Comissão Europeia está a ser feito, e neste momento está a haver investimentos muito grandes de países, como por exemplo a Alemanha, que disse que ia investir 600 milhões de euros, se não estou em erro, até 2025 em tecnologias para 6G, e que usam este tipo de documentos, aquilo que a gente chama Strategic Research and Innovation Agenda, precisamente para identificar as áreas onde investir. O 5G já é muita coisa, muito mais do que as telecomunicações tradicionais. O 6G ainda será mais do que isso. Ok? Muito obrigado. Questões? Ok, Rui, muito obrigado. Passávamos então aqui aos 10 minutos programados de perguntas e respostas. Houve aqui uma primeira pergunta do Jorge, e começava por aqui. O telemóvel está com vida própria. Ok. Havia aqui uma questão. Parei de partilhar, certo? Sim, estamos a ver agora. Está aqui a primeira pergunta do Jorge Martins, da PDM, que pergunta se há queixa por parte da comunidade de gaming sobre a latência da rede observada na rede fixa em Portugal, e depois se o 5G garante baixa latência entre uma ligação de uma pessoa que está a jogar em 5G e uma pessoa que está na Bélgica pela internet fixa. Ok. Primeira coisa, não sei por onde começar. Primeiro, o problema da comunidade de gaming não é o... bom, se estivermos a falar de cabo é para esquecer, mas se estivermos a falar de fibra, o problema não é a latência em si, é a estabilidade mesmo. Porque é a minha piada, se aquilo não for orçamento estável, eu morri. Não é? Porque este é o grande problema que existe. E a qualidade da estabilidade da mesma é um problema que também passa pelo core. Ora bem, neste momento, e temos que ser realistas, a rede é a rede móvel. Cada vez mais todo o resto da rede é pendurado à volta dos conceitos da rede móvel. E nesse conceito, quando mudarmos para o 5G Core, a estabilidade da rede móvel deve aumentar. Agora, eu digo dizer deve, porque ela pode ser reconfigurada de muita forma. E será preciso haver interesse para ser reconfigurada de forma a garantir esse tipo de fiabilidade. Porque isso tem custos, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto. O 5G já tem a noção daquilo que se chama Mobile Edge Computing. Já agora também é uma caixinha que eu tenho na minha rede para as indústrias, que visa reposicionar o processamento próximo das edges. E a esse nível, especialmente para a comunidade de gaming, isso será muito útil. Mas não resolve o problema de estar a fazer gaming com alguém de Portugal para a Bélgica, porque eu não posso ultrapassar o problema do transporte, porque por muito rápido que seja, é daqui para a Bélgica. E passa por muito equipamento. E, portanto, eu diria que a maior parte da utilidade do 5G para o mobile gaming será mais localizado. E a esse nível há aspectos arquiteturais do 5G que irão resolver, ou pelo menos melhorar o desempenho. Quanto, Jorge? Não sei. Acho que será muito a ver com questões de implementação, de rollout específico. Por sua vez, terá muito a ver com aspectos como o mercado que existe, a quantidade de clientes que existe relativamente a um dado tipo de serviço e, portanto, que pode tornar ou não atrativo determinados custos de rollout para um operador ou outro. Peço desculpa. Julgo que foi atrás responder, mas como eu tenho dito no projeto, portanto, o domínio de responsabilidade do 5G existe entre o terminal ligado à rede 5G, eu diria quase que a base da antena do 5G sai, e o melhor que se pode fazer é ter o tal edge computing próximo do G9B, de forma a reduzir latência. Quando começamos a meter redes de transporte pelo meio, portanto, a ligar, mesmo que sejam duas pessoas 5G, ligadas 5G, uma em Trás-os-Montes e outra no Algarve,
temos a rede de transporte pelo meio. Portanto, aí o 5G garante os pontos terminais, a última parte da rádio, mas não garante o que está no meio. Portanto, aí não há milagres, já não é de minha responsabilidade o 5G. Bem assim, Francisco, mais ou menos, porque é assim, primeiro tens as componentes de arquitetura e de controle da rede que são, ou podem ser, tuned down e, portanto, aumentar a eficiência de processamento. E depois, em termos das redes de core, estamos a caminhar cada vez mais para redes de comutação óptica. O que basicamente significa que it's as fast as possible. We cannot do better. Portanto, quem quiser fazer melhor, falar com um senhor chamado Albert Einstein e ter uma conversa profunda com ele relativamente aos limites que ele anda a impor aí a todo mundo. E, portanto, a esse aspecto, eu acho que neste momento uma discussão que estamos a ter relativamente ao 6G é precisamente o que se vai passar nesses routers e no processamento em termos dos routers do core, de forma a fazer o streamline das múltiplas funções que eles têm que cumprir e ao mesmo tempo aumentar a capacidade de resposta, portanto, reduzir a latência. Eu diria que não é esse o grande problema será mesmo as funções da rede nas extremidades e depois o resto, a gente vai conseguir aumentar a eficiência, vamos conseguir reduzir o custo, mas não penso que em termos de latência seja o problema. Em termos de estabilidade poderá vir a ser. A fiabilidade é uma coisa terrível para os números que nós começamos a falar, porque todos nós estamos habituados a falar 10 levantado a menos 9, mas 10 levantado a menos 9 a 10 gigabits por segundo não é grande coisa, não é? Portanto, ou nós começamos a falar 10 levantado a menos 12, ou coisas desse género, e que já se começa a falar, mas depois fazer esse tipo de fiabilidades numa rede tem consequências que podem ser potencialmente dramáticas, porque não tens 10 levantado a menos 12 numa parte, se tiveres 10 levantado a menos 9 na outra, para que é que tu vais chatear com o 10 levantado a menos 12? Porque o 10 levantado a menos 9 vai ser completamente dominante em termos de fiabilidade. Portanto, há aqui todo um conjunto de aspectos em termos de sistema que estão, de alguma forma, interligados uns com os outros. Isso, no fundo, é uma questão de custo. Qual é o compromisso que fazemos para ter um sistema fim a fim que vai ser fornecer o melhor tipo de resposta sem tornar os custos incomportáveis. O Paulo Paixão, da IFASEC, também tinha uma questão para colocar. Paulo. Ótimo. Boa tarde a todos. Rui, Paulo, obrigado. Estão a ouvir? Sim, sim. Perfeito, Paulo. Rui, obrigado pela apresentação. Pronto, acho que tocaste nos pontos certos, está excelente. Pegando nas notas finais, pronto, a minha preocupação é empresarial, né? Portanto, ou seja, eu não estou preocupado em comprar um telemóvel e usar o telemóvel com 5G, mas estou preocupado em saber como é que a empresa onde eu trabalho pode oferecer um serviço ou pode oferecer aplicações suportadas em 5G. E, portanto, o cenário em Portugal, que tu caracterizaste bastante bem, nem é propriamente aquilo que nos preocupa. Portanto, a nossa dificuldade é saber qual vai ser o modelo de negócio. Ou seja, como é que eu vou chegar junto a um cliente e dizer fale connosco, isto é uma rede pública e realmente há a garantia de que os serviços e a qualidade de serviços está ótima. Isto é melhor ser uma rede privada e nós controlamos em absoluto. Essas são as nossas preocupações, não é? E faz com que haja uma certa desconfiança, porque estas perguntas ainda não estão respondidas. Paulo, deixa-me fazer um comentário relativamente a esse respeito. Primeiro, é precisamente por isso que eu disse que neste momento estamos na fase de dar corda aos sapatos no 5G. Segundo as tuas preocupações, eu falei do 5Gainer, é precisamente para responder a essas preocupações que o 5Gainer apareceu. Mas repara que pode não haver uma resposta. Porque o que vai passar a acontecer é que nós vamos mudar de um modelo no qual as soluções eram muito chave na mão, para um modelo no qual as soluções de alguma forma vão envolver diferentes stakeholders. Vão envolver, por exemplo, empresas como a IFASEC, que são integradores e fornecedores de solução, mas que se começarem a fornecer certo tipo de soluções baseadas no 5G, de alguma forma, ou caminham, como tu dizes, para uma rede privada. E em Portugal temos várias questões a discutir sobre isso.
as redes privadas são uma questão complexa em Portugal, ou caminham para uma rede que lhes está a ser fornecida numa slice, que eu não mencionei o que isso era, mas enfim, num particionamento como um serviço por parte do operador. Isso implica que, em muitos casos, vai ter que haver parcerias, porque mesmo o próprio operador vai começar a ter a noção de, bom, eu vou passar a ter tanto dinheiro no business to business como tenho no business to consumer. Certo. Eu posso dizer-vos que no Brasil, que é um sítio que eu também conheço muito bem e com o qual eu já trabalhei em algumas coisas, há um operador que se resolveu há coisa de 4 anos, que se posicionou da seguinte forma: eu estou muito bem, um operador de pequena dimensão, mas estou muito bem implementado na minha região, portanto tenho uma base de business to consumer que me mantém a empresa, e onde eu vou competir em todo o Brasil é em business to consumer. E tem gerido a sua estratégia dessa forma. Eu falei há pouco, temos um operador em Portugal que tem um modelo de negócio distinto, que ninguém sabe como é que ele vai ser explorado, mas eu não me surpreenderia que ele entrasse no modelo de eu sou um operador para business to business, fornecendo soluções a grandes empresas. Portanto, mas claro que tudo isto vai depender. E há aqui esta dialética de tentar encontrar os melhores modelos de negócio, porque agora tens que satisfazer muita gente nestes modelos de negócio. Para não falar, coisa que eu sei que tu não falar, sobre questões tão básicas como eu depois as minhas soluções tenho que pensar os meus reguladores, e que não são nada fáceis também, não é? Porque nós nem sequer na Europa estamos preparados para o problema de agora temos que passar o regulador de telecomunicações e outro qualquer. Certo. Não é? Porque é isso que todos nós vamos passar a fazer. Bom, este tipo de caminho está a ser feito. Não há uma resposta simples e o 5G não vai aparecer com as respostas neste momento. O que eu te posso dizer em Portugal é que há projetos em Portugal que estão a fazer isso, e tens a questão do 5Gainer, que, como já te disse, nós estamos mais do que disponíveis para este tipo de iniciativas, porque é para isto que nós surgimos. Ok? Ok. Obrigado. Estás em mute. Estou. Verdade, obrigado. Aqui uma pergunta do Rafael Caldeirinha, também do IT, que pergunta qual é o impacto na paisagem urbana que resultará da densificação do 5G. Portanto, onde colocar as antenas. Portanto, aqueles sinais das altas frequências. Muito boa pergunta, Rafael. O que eu te posso dizer, e agora podes rir, é que o próximo programa quadro tem uma linha de investigação precisamente sobre também integração, temos esse, agora no chat. Integração de antenas nas paisagens urbanas, como sendo um dos desafios a cobrir. Há imensa discussão sobre isso, usando coisas como Intelligent Reflective Surfaces, metamateriais, etc. E eu penso que quando a questão se colocar, isto é, quando o rollout chegar a uma situação em que é substancialmente significativo o 5G, eu penso que já haverá várias estratégias. Não é? Uma das coisas que eu posso dizer, porque eu conheço bem esse detalhe, Rui, deixamos de te ouvir. Alô? Rui. Eu tenho. Ok. E agora? Já me ouvem? Sim, já voltaste. Pronto, já vi que se eu fizer mute e isto recupero. Eu gostava de dizer que. Pronto, espero que me tenham ouvido quando eu disse que quando chegarmos ao ponto em que o 5G será este é um aspecto importante do 5G, espero já termos respostas. Eu posso dizer-vos que, e era isso que eu estava a dizer com o meu pedido de desculpas à Nokia, porque eu conheço melhor a solução da Huawei, porque é essa que eu tenho, mas já agora a Nokia, terei todo o prazer de receber uma solução da Nokia também, não só estão a perceber em direta, portanto, se tiverem aí uma solução 5G que queiram disponibilizar, que a gente possa testar, teremos todo o prazer, ok? Pronto. Andando para a frente, a solução da Huawei, eles têm reduzido imenso o tamanho físico daquilo que é a base station. Têm soluções cada vez mais integradas, que cada vez menos perturbam a paisagem urbana, precisamente por causa desse problema. Eu acho que é uma tendência que todos os fabricantes estão a usar e estão a resolver, porque é um problema sério. Soluções finais, Rafael. Próximo programa quadro, tens uma linha de investigação sobre isso. Vai, força. Eu acrescento que já existe um projeto nacional, o P2020, em que a Altice Lab está
com, não me recordo qual é outro parceiro, que já está a endereçar esse problema. Portanto, como utilizar um mobiliário urbano para, no fundo, radiar e receber 5G. Eu não sei em que ponto é que está, mas o projeto existe. Estou aqui a lembrar-me, e já que estava a falar disso, estou aqui a lembrar-me da Ubiware, que tem aqueles seus candeeiros, não é? Precisamente também é uma forma de esconder as antenas. Sim, a Omniflow também já tem uma solução para colocar nas luminárias, portanto, elementos radiantes, 4G, 5G e outros, Wi-Fi. Portanto, Isso é com SAF ou com CG. Eu tenho... A minha dúvida principal, por exemplo, em termos de rede, de implementação de rede, até nem é tanto em termos de nós, os nós, onde vão estar as antenas. É mais Pois a eu acho que aqui, de nós podemos milhares... falar de NIS, mas acho que o número que fica, eles não querem saber de NIS. A gente tem que aparecer ali com o número gigante, que é os números não sei quem está a falar. Alô? Eu pela discussão, parece-me ser alguém de um regulador que está a falar sobre segurança. Não, o que eu queria perguntar... José da Nokia, não é? Sim. Okay. A minha dúvida principal é por exemplo, vamos ter milhares de antenas, vamos ter provavelmente milhares de antenas. Também não queria aparecer estações depois também estava a falar uma coisa. José, eu vou fazer mute a toda a gente. Uma instituição dependente de fundos europeus. Também onde é que eu faço isto? Estamos a ouvir uma conversa, se calhar não muito conveniente. Paulo, ajudas-me a fazer mute. Eu estava a fazer mute aqui a uma pessoa, mas ela tornou a ligar o microfone, portanto então quero-me que se ouça. Pois não sei. Isso é alguém que tem a barra de espaço. A barra de espaço está premida e a pessoa não se apercebe disso. Ou aqui a coisa do teclado. José, podes... Sim. A minha dúvida principal, por exemplo, em termos de implementação de rede 5G, nem é tanto falar, as antenas poderão ser disfarçadas de várias formas e tal, pronto. É mais a quantidade de milhares de pontos em que terá que ser enviado, e provavelmente fibra, até sítios extremamente remotos. Porque esse para mim é que é o grande problema. Eventualmente poderemos ter micro-ondas, né, com alto débito a ligar esses locais de acesso. Só que os micro-ondas obrigam a condições especiais, obrigam a ponto e obrigam uma série de pormenores especiais. E mais antenas, não é? E mais antenas, quer dizer, é mais antenas, é mais fibra e levar fibra até a milhares de pontos dentro de uma cidade. Esse para mim é que qual será a solução? A solução é aquela, desculpem, a solução é aquela que nós estamos a divulgar neste projeto, que é a utilização da PON para densificar o 5G. Já agora, a propósito da pergunta do Rafael, fontes, o projeto P2020 é precisamente com o Rafael, é nosso e está aprovado. Sim, mas, Vítor, eu compreendo, mas, por exemplo, tu tens que levar PON, sempre fibra, tens que levar fibra para sítios remotos. Completamente, muitos deles... Mas nesses tu vais ter as macrostations onde já tens hoje em dia a fibra do 4G, do 3G e afins. Nas grandes cidades tu tens a PON que já cobra toda a área geográfica das cidades e, portanto... mais ou menos, porque se fores implementar uma rede em termos de cidade, por exemplo, de alta frequência, se tu passas para os 20 GB, os 30 GB, a quantidade de perfusão de células que tens de ter é tão grande, tu tens que levar fibra onde não há fibra de todo. No topo Dá-me um exemplo em que não tenhas a PON lá. Os telhados dos prédios, por exemplo. Tens a PON no prédio, é só mais uma fibra que vai subir até ao último andar. Olha que não é só mais uma fibra, porque eu estive na implementação das primeiras redes de terceira geração e tive em site surveys e tive em aquisição de sites e acredita, aquilo que para nós... Não tem nada a ver com a realidade atual das PONs, é isso que eu te estou a dizer. Mas tens que fazer obras no prédio e levar até lá em cima, é complexo. Vai obrigar a uma complexificação da implementação. Ou então há soluções que eu não estou a ver. Quando tens praças também, quando tens estacionamentos, quando tens... Sim, quer dizer, o PON vem ajudar bastante e aquilo que nós aqui na Altice estamos a trabalhar é usar a PON que leva a internet às casas, às residenciais e às pequenas e médias empresas, às grandes empresas, portanto, partilhá-la com acesso do próprio operador para fazer o middle para o 5G. Portanto, esse é um caminho que tende a minimizar, já permite ao operador rentabilizar a infraestrutura que está a colocar no todo terreno e depois também minorar esse impacto. Mas que é claro que quando tivermos uma antena
eu diria, até mais do que cada esquina de cada rua, portanto, ao longo da rua, portanto, terá que se usar outro mobiliário urbano e imagino que sim, tem impacto. Eu estava aqui a tentar partilhar uma fotografia das antenas de LTE e 5G que instalámos na Ponte Velha em Valença, no âmbito do Mobix, mas não consigo, nem no chat, não. Mas relativamente à questão das fibras, olhem que foram necessárias muitas fibras que não existiam para instalar um site. Portanto, não é fácil, não é nada fácil. Ok, pergunto, mais alguém tem alguma questão para colocar? Eu só iria fazer um comentário de que nós não podemos esperar que vá haver uma solução. Vai haver imensas soluções que dependerão da localização, dependerão dos custos, de alternativas e dependerão de reutilização do que existir tanto quanto possível. É um problema muito operacional no qual está a ser desenvolvida tecnologia para melhorar. Desde a questão das antenas mobiliário urbano, que é outros novos tipos de materiais para as antenas, até às questões de mesh networking, às questões de PON. Meus senhores, haverá um conjunto de ferramentas para os operadores usarem. E depois logo veremos, é uma questão de dinheiro. Ok, temos que interromper aqui. Estamos quase no final. Resta-me agradecer ao professor Rui Aguiar ter vindo aqui transmitir os seus pensamentos, o seu conhecimento. Eu aproveitava agora para divulgar, portanto, encerrando este workshop, mas divulgar, se não me engano, no ecrã, divulgar a continuação, portanto, deste workshop neste formato de webinars. Portanto, eu disse no início, não são 6 webinars, portanto, estamos quase a concluir o primeiro, portanto, foi este, mais introdutório ao tema, portanto, e muito genérico relativamente àquilo que são os resultados dos projetos. Portanto, os próximos 4 webinars aqui irão então detalhar aquilo que fizemos naquelas 4 linhas principais de trabalho, portanto, o Network Edge, Network Core, Machine Type Communications e Human Centric Communications. Portanto, serão à volta de 1h30 a 2 horas cada um destes, portanto, em que se irão detalhar cada um daqueles produtos e outros que são de base, mas que não foram ali detalhados, portanto, algum trabalho complementar que não foi ali detalhado, mas que é parte integrante daqueles produtos. Portanto, tudo isso será detalhado com apresentações e algumas demonstrações, portanto, que iremos fazer de alguns use cases que se implementaram para demonstrar aquilo que fizemos. Em detalhe, o próximo, portanto, que será na próxima quinta-feira, que será dinamizado pelo meu colega Vítor Marques, que já falou. Portanto, iremos ter também um vídeo promocional específico desta linha de trabalho. Portanto, ele fará uma apresentação genérica dos produtos e serviços para o Network Edge. Depois haverá uma apresentação sobre cada coisa. Portanto, a primeira sai exatamente sobre a Cloud Run e como é que se fez em termos de sinergias com PON, portanto, a fazer o middle para estas redes, portanto, a tal questão de aproveitar o operador, a sua infraestrutura de PON para fazer middle para esta massificação da rede 5G. Portanto, e o que é que a Cloud Run aqui também vem facilitar desse ponto de vista, portanto, centralizando alguns componentes no Central Office e depois na ponta da fibra está só a RU, portanto, minimizando também aqui o impacto visual e de volumetria que tendo só a RU na ponta, portanto, vem trazer. O Wavecom irá falar sobre o trabalho que fez sobre 5G probing, portanto, sensorização para a rede 5G e o que se pode fazer com isto, portanto, qual a utilidade. Portanto, ao produto deles que fizeram no projeto. Teremos aqui o intervalo, perguntas e respostas de intervalo, depois falaremos aqui do CPE também, aquele CPE robusto que o Bruno Antunes, quando eu Wavecom irá apresentar, portanto, o que fizeram, como fizeram, portanto, e qual é que é o resultado final. A parte aqui de extensão da rede 5G, portanto, com drones, portanto, chamámos aqui 5G on demand. Portanto, foi aquele parte do vídeo introdutório do projeto em que se vê um drone a voar, portanto, a aumentar a cobertura do 5G, portanto, estendendo-a, mas neste caso com wireless LAN. E depois, a finalizar, teremos aqui a componente de virtualize de CPE, portanto, o que é que nós fizemos, o que é que foi virtualizado
onde é que estão os componentes virtualizados e como é que se utiliza, portanto, a virtualização comum também ao 5G e as componentes de orquestração que orquestram não só os workloads específicos do 5G, mas podem orquestrar outras componentes, portanto, criando um ecossistema único. Portanto, e é isso aqui que está a essência disto, portanto, é criar um ecossistema único, a partir do SDN, do NFV, e das peças à volta disto, portanto, para ter uma coisa integrada e convergente. Depois, no final, portanto, faremos depois os anúncios, detalhes do webinar 3, portanto, que será depois na quinta-feira, na terça-feira da próxima semana. Portanto, iremos começar a divulgar, portanto, as inscrições já se fizeram, mas continuam abertas para estes próximos webinars, e espero que este vos tenha criado o apetite necessário para que continuem a seguir este workshop feito desta maneira e que possam aprender e partilhar também as vossas opiniões com aquilo que estes 14 membros co-promotores do projeto fizeram ao longo destes quase 40 meses, portanto, terminando agora em junho, no próximo mês. Portanto, resta-me agradecer a vossa presença, a vossa atenção e espero ver-vos então nos próximos webinars. Muito obrigado e continuem a cuidar-se.